Imagine se formar na universidade. O capelo, o diploma, a promessa de um futuro brilhante. Agora imagine receber sua primeira fatura. Um número tão grande, tão assustador, que parece um erro de digitação. Mas não é. Para mais de 45 milhões de americanos, este é o começo de uma sentença perpétua. Uma dívida que não pode ser perdoada, que não desaparece na falência e que cresce a cada dia que passa. Esta não é a história de más escolhas financeiras. É a história de um sistema que foi projetado para falhar. Uma máquina de 1,7 trilhão de dólares que transformou o sonho americano em um pesadelo financeiro. Como a nação mais rica do mundo aprisionou uma geração inteira em dívidas? A resposta é mais sombria e deliberada do que você imagina. Para entender como chegamos a este abismo, precisamos voltar no tempo. Após a Segunda Guerra Mundial, a América fez uma promessa à sua juventude. A Lei G. Pinheiro permitiu que milhões de veteranos frequentassem a faculdade, impulsionando um boom econômico sem precedentes. A educação superior não era vista como um luxo, mas como um investimento estratégico na nação. As universidades públicas eram acessíveis, muitas vezes quase gratuitas, financiadas pelo contribuinte. A ideia era simples e poderosa. O talento e o esforço, e não a riqueza de sua família, deveriam determinar seu futuro. Por décadas, esse sistema funcionou, criando a maior e mais próspera classe média que o mundo já viu. Foi a base do poder americano, o motor do sonho americano. Mas, nas sombras do poder, uma mudança radical estava acontecendo. Uma nova ideologia, que via o governo como o problema e o mercado como a única solução, estava prestes a reescrever as regras do jogo e transformar a educação em um produto de consumo. O ponto de virada chegou nos anos 80. A administração Reagan, com sua filosofia de cortar impostos e despesas do governo, iniciou uma era de desinvestimento maciço na educação superior pública. O financiamento federal e estadual para as universidades, que antes cobria a maior parte de seus custos operacionais, foi drasticamente reduzido. A mensagem era clara. As universidades deveriam se comportar mais como empresas e menos como instituições públicas. Elas foram forçadas a encontrar novas fontes de receita para sobreviver e competir. A solução mais fácil e imediata foi transferir o custo diretamente para os ombros dos estudantes e de suas famílias. As mensalidades que antes eram uma formalidade começaram a subir, primeiro de forma lenta, depois de forma exponencial, superando a inflação, o crescimento dos salários e qualquer outra métrica econômica. O portão para a educação superior, antes aberto, começou a se fechar, e uma nova barreira foi erguida: o preço. As universidades, agora operando em um ambiente competitivo, entraram em uma verdadeira corrida armamentista por prestígio. Elas não competiam apenas por acadêmicos, mas por estudantes dispostos a pagar mais. O dinheiro das mensalidades crescentes foi usado para construir dormitórios luxuosos, centros esportivos de última geração e prédios administrativos suntuosos. O foco mudou do ensino para a atração de clientes. Para justificar os preços cada vez mais altos, as faculdades precisavam projetar uma imagem de exclusividade e sucesso. O marketing tornou-se mais importante que a pedagogia. E para os estudantes, a lógica era simples e traiçoeira. Se custa mais, deve ser melhor. Um diploma de uma faculdade cara tornou-se um símbolo de status, uma promessa de acesso a uma rede de elite. O valor intrínseco da educação foi substituído pelo valor percebido de uma marca, e os jovens foram convencidos de que investir dezenas ou mesmo centenas de milhares de dólares era o único caminho para o sucesso. Com as mensalidades disparando, uma nova indústria surgiu para preencher a lacuna: o mercado de empréstimos estudantis privados. O governo, ao mesmo tempo que cortava o financiamento direto às universidades, começou a garantir empréstimos concedidos por bancos privados. Isso foi um golpe de mestre para Wall Street. De repente, emprestar dinheiro para jovens de 18 anos, sem histórico de crédito, sem renda e sem garantias, tornou-se um dos negócios mais seguros do mundo. Por quê? Porque o governo federal garantia que, se o estudante não pagasse, o contribuinte pagaria. O risco foi socializado, enquanto o lucro foi privatizado. Os bancos não tinham nenhum incentivo para avaliar a capacidade de pagamento do estudante ou a qualidade da educação que ele estava comprando. Eles simplesmente despejaram bilhões de dólares no sistema, alimentando a inflação das mensalidades e criando uma bolha de dívida de proporções épicas. No centro desta nova máquina financeira estava uma entidade chamada Sallie Mae. Originalmente criada em 1972 como uma empresa patrocinada pelo governo para administrar empréstimos estudantis federais, a Sallie Mae foi totalmente privatizada ao longo dos anos 90 e 2000. Ela se transformou de uma agência quase pública em um gigante financeiro com fins lucrativos, com um único objetivo: maximizar o retorno para seus acionistas. A Sallie Mae e outras empresas como ela começaram a fazer lobby agressivo no Congresso para tornar as regras de empréstimo ainda mais favoráveis a elas. Elas se tornaram intermediárias poderosas, lucrando com os juros, as taxas e as penalidades impostas a milhões de estudantes. A missão de promover o acesso à educação foi completamente abandonada e substituída pela busca implacável do lucro. A raposa agora estava no comando do galinheiro. A armadilha legal começou a se fechar em 1976. Antes disso, a dívida estudantil era como qualquer outra dívida. Poderia ser perdoada em um processo de falência, oferecendo uma segunda chance para quem enfrentava dificuldades financeiras extremas.
Mas uma mudança no Código de Falências dos Estados Unidos tornou os empréstimos estudantis federais muito mais difíceis de serem quitados. O argumento era que os estudantes poderiam, de forma fraudulenta, declarar falência logo após a formatura para evitar pagar por sua educação. Embora houvesse poucas evidências de que isso era um problema generalizado, o lobby dos credores foi poderoso. Esta foi a primeira de uma série de mudanças legislativas que gradualmente removeram quase todas as proteções ao consumidor para os tomadores de empréstimos estudantis, criando uma categoria única e perigosa de dívida, da qual, para a maioria das pessoas, não há escapatória. O prego final no caixão foi martelado em 2005, com a aprovação da Lei de Prevenção de Abuso de Falência e Proteção ao Consumidor. O nome da lei é uma ironia cruel, pois ela fez exatamente o oposto do que prometia. Impulsionada por um lobby massivo da indústria de cartões de crédito e empréstimos, a lei tornou a declaração de falência mais difícil para todos os americanos, mas sua cláusula mais devastadora foi estender a proteção especial contra a falência dos empréstimos federais para os empréstimos estudantis privados. A partir daquele momento, quase toda a dívida educacional, seja ela pública ou privada, tornou-se praticamente impossível de ser perdoada. Não importava se você ficasse doente, perdesse o emprego ou descobrisse que seu diploma era inútil, a dívida o seguiria para o resto da vida. Os credores receberam um cheque em branco para emprestar de forma imprudente, sabendo que seus lucros estavam garantidos, não importando o custo humano. O que acontece com toda essa dívida? Ela não fica apenas nos livros dos bancos. Assim como as hipotecas subprime que causaram a crise financeira de 2008, os empréstimos estudantis são empacotados e vendidos a investidores em Wall Street. Eles são transformados em títulos complexos, conhecidos como slabs, ou títulos lastreados em empréstimos estudantis. Fundos de pensão, fundos de hedge e investidores de todo o mundo compram esses títulos, apostando na capacidade de uma geração de pagar suas dívidas. Isso cria um mercado secundário massivo e opaco, onde o lucro é gerado a partir do endividamento dos jovens. O sistema financeiro tornou-se viciado nesta fonte constante de receita, criando uma enorme pressão política para garantir que nada mude. Qualquer tentativa de reforma, como o perdão de dívidas ou a redução das taxas de juros, ameaça os lucros de alguns dos players mais poderosos do mundo financeiro. Este sistema criou um ciclo de incentivos perversos. As universidades, sabendo que os estudantes têm acesso a um fluxo quase ilimitado de dinheiro de empréstimo garantido pelo governo, não têm motivos para controlar seus custos. Pelo contrário, elas são incentivadas a aumentar as mensalidades ano após ano. Quanto mais caro o curso, mais os estudantes precisam pedir emprestado, e mais dinheiro flui para os cofres da universidade. Os estudantes, por sua vez, são aconselhados desde cedo a não se preocupar com o preço, pois a educação é um bom investimento. Eles assinam documentos complexos que não entendem completamente, assumindo dívidas que definirão suas vidas antes mesmo de terem idade legal para beber. É um sistema perfeitamente projetado para extrair o máximo de riqueza possível de uma população jovem e esperançosa, sob o pretexto de oferecer-lhes uma oportunidade. Dentro deste ecossistema predatório, um tipo de instituição se destaca pela sua ganância: as faculdades com fins lucrativos. Essas empresas, muitas vezes de capital aberto em Wall Street, viam a dívida estudantil como um modelo de negócio. Elas gastavam bilhões em marketing agressivo, visando veteranos, pais solteiros e comunidades de baixa renda com promessas de empregos bem remunerados e uma vida melhor. No entanto, muitas dessas instituições ofereciam educação de baixa qualidade, com diplomas que eram inúteis no mercado de trabalho. Seu principal objetivo não era educar, mas qualificar os estudantes para o máximo de empréstimos federais possível. O resultado foi uma legião de graduados com dívidas enormes e sem perspectivas de emprego, enquanto os executivos e acionistas dessas empresas ficavam bilionários. Foi uma fraude em escala industrial, financiada com o dinheiro do contribuinte. Vamos conhecer a história de Sarah, um arquétipo da geração millennial. Ela fez tudo o que lhe foi dito para fazer, tirou boas notas na escola, foi para uma boa universidade e se formou com um diploma em comunicação. Sua dívida estudantil, $80 mil. Por uma década, ela trabalhou em empregos que mal pagavam o suficiente para cobrir o aluguel e os pagamentos mínimos de seu empréstimo. O sonho de comprar uma casa parece uma fantasia distante. A ideia de começar uma família é financeiramente aterrorizante. Cada decisão importante em sua vida é ditada por esse número em sua tela. Ela não está sozinha. Milhões de millennials estão adiando marcos importantes da vida adulta porque estão esmagados pela dívida. Eles são a geração mais educada da história americana, mas também a que possui a menor parcela da riqueza do país. A promessa de mobilidade social se inverteu. A educação se tornou uma âncora. A crise não se limita aos jovens. Conheça Mark, um membro da geração X, com 52 anos. Ele voltou à universidade nos anos 90 para obter um mestrado, esperando aumentar seu potencial de ganhos. 25 anos depois, ele ainda está pagando esse empréstimo. Juros compostos fizeram sua dívida original dobrar de tamanho, apesar de nunca ter perdido um pagamento.
Ele esperava estar se preparando para a aposentadoria, mas em vez disso, grande parte de seu salário vai para uma dívida de décadas. Histórias como a de Mark destroem o mito de que a dívida estudantil é um problema de curto prazo para recém-formados. Para milhões, é uma sentença de vida. A dívida o segue, independentemente da idade, acumulando juros e impedindo a capacidade de economizar para o futuro. O sonho de uma aposentadoria segura foi sacrificado no altar de um diploma caro. Talvez a parte mais trágica desta crise seja o impacto sobre os pais e avós. Os empréstimos Parent Plus, um tipo de empréstimo federal, permitem que os pais peguem emprestado para cobrir os custos da educação de seus filhos. Não há limite para o valor que pode ser emprestado, e as verificações de crédito são mínimas. Desesperados para dar a seus filhos a melhor oportunidade, milhões de pais assinaram esses empréstimos, muitas vezes sem entender completamente os termos. Agora, eles estão na casa dos 60 e 70 anos, vendo suas aposentadorias confiscadas e sua seguridade social penhorada para pagar a dívida universitária de seus filhos. Eles coassinaram o sonho americano de seus filhos e, como resultado, perderam o seu próprio. É uma crise intergeracional, onde o fardo da dívida é transferido de uma geração para outra, minando a segurança financeira de famílias inteiras. O custo desta crise não é medido apenas em dólares, mas também em bem-estar humano. Viver sob o peso esmagador de uma dívida impagável tem um impacto devastador na saúde mental. Estudos mostram taxas crescentes de ansiedade, depressão e até mesmo ideação suicida entre aqueles com altos saldos de dívida estudantil. A sensação constante de estar preso, de nunca conseguir progredir, gera um sentimento de desesperança. A vergonha e o estigma associados à dívida impedem que muitos procurem ajuda. Eles se culpam por uma situação que foi, em grande parte, criada por forças sistêmicas fora de seu controle. O sistema não apenas rouba o futuro financeiro de uma geração, ele rouba sua paz de espírito, sua felicidade e, em alguns casos trágicos, suas vidas. Este é o custo humano invisível da financiarização da educação. A dívida estudantil não é apenas um problema individual, é um freio maciço para toda a economia dos Estados Unidos. Quando 45 milhões de pessoas, muitas delas em seus anos de pico de consumo, são forçadas a desviar uma parte significativa de sua renda para pagamentos de dívidas, elas não estão gastando esse dinheiro em outras coisas. Elas não estão comprando carros novos, reformando casas, jantando em restaurantes ou iniciando famílias. Essa supressão do consumo tem um efeito cascata em toda a economia, retardando o crescimento e a criação de empregos. É o equivalente a impor um imposto regressivo sobre a geração mais jovem e dinâmica. A economia americana, que depende do consumo para cerca de 70% de sua atividade, está essencialmente dirigindo com o freio de mão puxado. Tudo por causa de um sistema de financiamento da educação que prioriza o lucro dos credores sobre a prosperidade nacional. Outro pilar do sonho americano que está sendo erodido é o empreendedorismo. Historicamente, os jovens têm sido uma força motriz na criação de novas empresas, trazendo novas ideias e tecnologias para o mercado. No entanto, iniciar um negócio é arriscado e requer capital. Como alguém com $100 mil em dívidas estudantis pode se dar ao luxo de abandonar um emprego estável para perseguir uma ideia inovadora? Como um banco aprovaria um empréstimo comercial para alguém cujo balanço já está tão negativo? A pesquisa é clara. Áreas com níveis mais altos de dívida estudantil mostram taxas significativamente mais baixas de formação de pequenas empresas. Ao sobrecarregar os jovens com dívidas, o sistema está sufocando a inovação e o dinamismo que são vitais para a saúde a longo prazo de qualquer economia. A próxima grande empresa pode nunca ser criada, porque seu fundador está preso em um call center pagando seu empréstimo estudantil. A crise da dívida estudantil também aprofunda as desigualdades existentes, especialmente a disparidade de riqueza racial. Décadas de discriminação sistêmica significam que as famílias negras e hispânicas têm, em média, muito menos riqueza familiar do que as famílias brancas. Como resultado, os estudantes dessas comunidades são mais propensos a precisar de empréstimos para frequentar a faculdade e a pedir emprestado valores maiores. Após a formatura, eles enfrentam um mercado de trabalho discriminatório que lhes paga menos. O resultado é uma tempestade perfeita. Eles começam com mais dívidas e têm menos recursos para pagá-las. Estudos mostram que 20 anos após o início da faculdade, o estudante branco médio pagou 94% de sua dívida, enquanto o estudante negro médio ainda deve 95% do valor original. A dívida estudantil tornou-se um mecanismo poderoso para perpetuar e ampliar a desigualdade racial na América. É crucial entender que este sistema não é inevitável. Muitas outras nações desenvolvidas encontraram maneiras muito mais sensatas e humanas de financiar a educação superior. Na Alemanha, a maioria das universidades públicas é gratuita para todos, incluindo estudantes internacionais. Nos países escandinavos, como a Dinamarca e a Suécia, não apenas a faculdade é gratuita, mas o governo também paga aos estudantes um estipêndio para cobrir os custos de vida. Essas nações entendem que educar seus cidadãos não é uma despesa, mas o melhor investimento que um país pode fazer em seu próprio futuro. Eles veem a educação como um bem público, um direito fundamental que beneficia toda a sociedade, e não como uma mercadoria a ser vendida para o maior lance. A crise americana não é um acidente, é o resultado de uma escolha ideológica deliberada de abandonar este modelo em favor de um sistema baseado no mercado.
Nos últimos anos, a crise tornou-se tão grande que é impossível ignorá-la, e a ideia de perdão de dívidas entrou no debate político. Políticos de ambos os partidos fazem promessas durante as eleições, reconhecendo a dor de milhões de eleitores. No entanto, a ação real tem sido mínima e ineficaz. Planos de perdão limitados são anunciados com grande alarde, mas acabam emaranhados em burocracia complexa e desafios legais. Para cada dólar de dívida perdoada, muitos mais são adicionados ao sistema. É um teatro político projetado para dar a aparência de ação, enquanto o problema fundamental permanece intocado. O ciclo de endividamento continua, as mensalidades continuam a subir, e uma nova safra de estudantes entra na mesma armadilha a cada ano. As soluções paliativas não podem consertar um sistema que está fundamentalmente quebrado em sua essência. Por que a mudança real é tão difícil? A resposta está em uma palavra: lobby. A indústria de empréstimos estudantis, incluindo bancos, agências de cobrança e gestores de ativos de Wall Street, gasta milhões de dólares a cada ano em lobby no Congresso. Seu objetivo é garantir que as leis que os protegem e garantem seus lucros permaneçam em vigor. As próprias universidades, que se tornaram dependentes do fluxo de dinheiro dos empréstimos para financiar suas operações inchadas, também fazem lobby contra reformas que poderiam forçá-las a controlar os custos. Esses grupos poderosos têm um interesse financeiro direto em manter o status quo. Eles criaram uma narrativa de que o perdão de dívidas é injusto para quem pagou seus empréstimos, ou que seria muito caro, ignorando o custo muito maior de não fazer nada. Eles são os arquitetos e beneficiários do sistema, e não o abandonarão sem uma luta. A verdade desconfortável é que o sistema da dívida estudantil não está quebrado. Ele está funcionando exatamente como foi projetado. Não é um bug, é uma feature. Foi projetado para transferir trilhões de dólares da classe média e trabalhadora para as mãos da elite financeira e acadêmica. Foi projetado para criar uma classe de servos por dívida. Pessoas tão sobrecarregadas financeiramente que são menos propensas a desafiar o sistema, a assumir riscos ou a exigir mudanças. O sonho americano foi privatizado, vendido peça por peça, e a educação foi a primeira a ir a leilão. A promessa de que um diploma levaria à liberdade foi substituída pela realidade de que, para muitos, ele leva a uma forma moderna de servidão. A geração perdida não se perdeu por acidente. Ela foi deliberadamente abandonada por um sistema que valoriza o lucro acima das pessoas. A crise da dívida estudantil não é apenas uma falha de política, é uma falha moral, uma traição do contrato social entre gerações. Um sistema que diz aos seus jovens para sonhar alto e depois os pune por acreditarem. O resultado é uma geração perdida, economicamente paralisada e politicamente desiludida, questionando os próprios fundamentos do capitalismo americano. A questão não é mais se esta bolha de 1,7 trilhão de dólares vai estourar, mas quando. E quando acontecer, o colapso fará a crise de 2008 parecer um tremor secundário. O sonho americano não está apenas em risco. Para milhões, ele já está morto, enterrado sob uma montanha de dívidas impagáveis. A verdadeira pergunta que devemos fazer é: o que construiremos sobre suas ruínas? Você acredita que a educação deve ser um direito humano fundamental ou uma mercadoria a ser comprada e vendida? Deixe sua opinião nos comentários.